Você por acaso tem alunos adolescentes? Você tem filhos adolescentes? Você é um adolescente? Se sim, já passou pela sua cabeça alguma vez algo como: Nossa Senhora, como esses adolescentes são difíceis? Mesmo se você for um adolescente. Bom, é possível que de fato eles sejam. Muito boa tarde a todos, eu sou o professor João Gabriel e você está no Forjando Caráter. Pessoal, eu quero botar mais um vídeo aqui voltado majoritariamente para os educadores e eu quero falar sobre esse tema, né, tão precioso que é o trato com os adolescentes. Eu, na verdade, já tenho alguma experiência na área, eu trabalho com adolescentes já há praticamente 10 anos agora, né, e com uma taxa de sucesso bastante razoável. Na verdade, tenho mais experiências positivas com eles do que negativas, acredite se quiser. Por isso, eu queria partilhar com você 6 dicas que eu reuni sobre como lidar, como trabalhar com os adolescentes. Mas antes da gente começar, eu quero fazer uma ressalva. Aqui, quando eu falo lidar com eles, significa educar, conduzir, guiar. Se por lidar com eles você entende como fazer com que eles parem de me dar problemas, então talvez esse vídeo de fato não seja para você, né? Aqui eu vou falar para educadores que de fato assim amam profundamente seus adolescentes e querem que eles sejam bem-sucedidos, estão comprometidos com o sucesso deles, né? E querem vê-los bem e crescidos. Se esse for o seu caso, então vamos passar para as nossas dicas. E eu vou pedir que você fique até o final, porque, como sempre, eu tenho um convite particular e gratuito para você que é educador e quer aprender um pouco mais sobre o assunto. Dito isso, dica número 1. Não tentar bancar o tiozão que quer agradar aos adolescentes. Pessoal, esse é um dos mais frequentes e piores erros que um educador pode fazer na hora de lidar com o adolescente. É você querer, né, estar no terreno deles, é você querer ser um entre eles. Então você fala de um jeito descolado, você faz piadas de duplo sentido, você faz não sei o que, e tenta virar uma espécie de tiozão. Meu amigo, você não vai conseguir ser nada mais do que um tiozão. Né? Mesmo se eles te tratem bem, mesmo se eles gostem de você, acredite quando eu te digo, eles o estão fazendo pela bondade do coração deles. É mérito deles e não seu. Porque não tem nada mais ridículo do que um homem adulto querendo se passar por adolescente para adolescente. O que você tem que entender é que o que você tem para oferecer para eles é melhor, é maior do que aquilo que eles já vivem. Eles não estão procurando em você algo igual a eles. Pode acreditar, né? Se for para procurar algo igual a eles, eles funcionam melhor do que você. Então os amiguinhos deles, colegas dele lá, os youtubers da idade dele funcionam nesse sentido melhor do que você. Não tem jeito, você já passou dessa idade, cara. Né? Agora, você de fato tem algo que é melhor do que isso. Você vive já num mundo que é muito mais amplo do que o deles. Você vive num mundo de autonomia, você vive num mundo de conhecimentos um pouco mais profundos, você vive num mundo de escolhas dramáticas, de escolhas intensas, você vive num mundo de sabedoria, né? Isso pode parecer que não. Eu sei que eu tô falando aqui, você vai falar, mas meus adolescentes não ligam para isso. Eles ligam, cara. O problema é que eles veem muito pouco disso, né? Poucas vezes eles encontram, de fato, né, exemplos de vida adulta real. E por isso, de fato, parecem não ter nenhum interesse no assunto. Mas acredite quando eu te falo, o que ele vai procurar em você e o que vai encantar em você é você enquanto adulto. A gente vai falar um pouco mais disso na última dica, mas a primeira dica é uma dica negativa, é não faça. Então não faça, não tente se enturmar com eles como se você fosse um jovenzinho, né, falar gíria e não sei o quê, porque é muito brega. É muito bem, é muito tosco. Né? Não. Ah, professor, mas eu falo assim mesmo, eu sou jovem, sei lá, eu sou professor jovem, eu tenho, sei lá, 24, 25 anos e eu de fato falo desse jeito. Beleza. Se essa é a forma como você fala, né? Se você está falando naturalmente, não tem problema. Não é que você precise falar num filosofiquês rebuscado, bonito, não é isso. Óbvio, você tem que agir de acordo com a sua profissão e de acordo com a sua posição de autoridade. Você não vai, de fato, ser desleixado. Né? Mas se você, de fato, fala de uma determinada maneira, você pode falar, né, do jeito que você fala normalmente. Né? O problema é quando você tenta, de fato, chegar no nível do adolescente. Cara, quando você chega no nível dele, quando você se iguala a ele, o que ele entende imediatamente, e de certa forma está certo, é que você não tem nada para oferecer para ele. Você já é igual a ele. Você não tem nada a mais, não tem nada de bom que ele possa, de fato, tirar da convivência com você. Né? Então você perde ali a sua posição, de fato, de educador. Segunda dica muito interessante, gente.
tratá-los como adultos e levá-los a sério. Essa aqui é muito interessante. Por quê, gente? Né? Da mesma forma que de um lado nós temos o educador palhação que quer ser adolescente junto com os adolescentes, do outro lado nós às vezes temos o educador, né, que acaba tratando os adolescentes como crianças, acaba de fato assim empurrando eles de volta para a infância sem querer, né? Justamente por querer ser duro, ser rígido, por querer impor ali as coisas sobre eles, porque a gente tem que ser sério e tal, você acaba mais prejudicando do que ajudando. Em que sentido eu quero falar? Os adolescentes, a fase da adolescência é justamente esse momento em que as primeiras perfeições da vida adulta começam a aparecer. Entende? O que acontece? Se você trata ele exatamente como você trata uma criança, se você trata ele não dando explicações, se você trata ele, né, impondo e não dando alternativas, se você trata ele sem colocar um pouquinho de autonomia na mão dele, né, o que você está fazendo? Você está sem querer incentivando aquela parte dele que ainda é criança. Você está tratando ele como criança, está empurrando ele de volta para aquela fase. Quando você de fato começa a levá-lo a sério, escuta o que ele fala, presta atenção, argumenta como se você estivesse argumentando com um adulto mesmo, né? Fala sério para ele, não trata ele com desdém. Quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está pegando aquela parte dele que de fato já é um pouco mais adulta, aquela parte um pouco mais racional, aquela parte um pouco mais volitiva, né? E tá dando moral para ela. E você está elevando ela, tá dizendo, olha, isso aqui realmente é bom, né? Vamos conversar, vamos dialogar, vamos pensar aqui, né, e tal. Uma coisa importante, gente, isso não significa você ceder ao que ele quer. De forma alguma. Né? Se ele está pedindo uma coisa que não é apropriada, que não é possível, você vai escutar, você vai ouvir todos os argumentos, né? Você vai argumentar junto, vai pensar junto com ele, vai ajudá-lo a raciocinar, mas no fim das contas vai falar, meu filho, né? Realmente nisso aqui, olha, por causa disso, disso, não é possível, vai ser do jeito que eu estou falando, né? Eu sei que você não concorda, né? Mas a gente já viu aqui, assim, os seus argumentos não são bons o suficiente para me dissuadir disso aqui. Então vai ser dessa forma. Você pode ser firme, mesmo assim tratando-os como adultos, mesmo assim tratando-os como pessoas racionais, beleza? Então sim, gente, é importante você escutar, é importante você explicar o que você está fazendo, né? Você tá, meu filho, vai ser desse jeito, você quer entender por quê? E aí você explica para ele por que é daquela forma. Quando você, de fato, dá um voto de confiança para a razão e para a vontade do seu adolescente, você vai ver que existe uma resposta interessante ali. O problema é quando você não dá essa oportunidade. Ah, não, vai ser assim que eu tô falando. Ah, não, me obedece. Eu não sei, como se ele fosse uma criança de 6 anos. O que você está falando para ele sem querer? Que ele ainda não tem razão e vontade para lidar com decisões. Ou seja, você está aleijando ele naquilo que ele deveria estar se desenvolvendo agora. Porque ele está caminhando justamente para a vida adulta, aonde ele vai ter que tomar decisões racionais e conscientes, autônomas. Então, o que você precisa fazer é gradualmente, aos pouquinhos, e entregando para ele aquela autonomia que ele precisa começar a exercitar e ajudá-lo a pensar racionalmente sobre as decisões que ele tem que fazer. Então escuta o que ele tem para falar, escuta com interesse. Eu sei que requer um pouco de paciência, gente. Eles vão falar um pouco de bobagem no começo, né? Eles ainda não aprenderam, ainda não sabem, né? Acabaram de sair da infância. Mas com paciência, sem achar graça, sem fazer piada, sem zombar, né? Sem destratar. Às vezes a gente acha que a gente tá incentivando eles quando a gente faz isso, né? Ah, não, para ele querer amadurecer mais rápido. Mas quando você de fato trata com descaso o que ele está falando, você não está elevando a vida adulta, você está desconsiderando a razão dele. Você está desconsiderando a vontade dele, a vontade no sentido de faculdade espiritual, né? E isso não é o que você quer agora. Então escuta o que ele está falando. Ah, ele quer falar uma bobagem. Ah, professor, eu quero convencer você de que anime é uma coisa importante. Beleza, meu filho, senta aí, vamos lá. Dá os seus argumentos aí. Né? Fala pra mim, qual que são as características, qual a definição e tal, e bota mesmo. Vai botando, olha, isso aqui realmente você colocou, mas assim, não é tão maravilhoso, né? Vai colocando, e pronto. E vai argumentando como se você estivesse falando com um ser humano adulto. Né? Porque em certa parte ele já começou a entrar dentro dessa fase. E quanto mais você incentiva ele dentro disso aí, melhor. Óbvio, não é para levar a sério coisas de criança. Então ele faz uma pirraça, faz uma birra, faz um negócio. Para isso aí, de fato, você pode, né, tratar a coisa com um certo, bem-humorado desdém. Né? Você pode tratar a coisa, ai, meu filho, não, isso aí é bobagem, né, meu filho? Pronto, tudo bem. Se ele quer falar sério com você, se ele quer de fato ser ouvido, se ele quer te convencer de algo, se ele quer... Senta e escuta.
Deixa ele falar, vai pensando, presta atenção no que ele está falando, né? Veja os argumentos, né? Coloca uns pontos aí no meio, vê, olha só, realmente nesse ponto aqui talvez seja interessante, quem sabe, vamos ver, e tá pronto. Né? E vai puxando ele para o terreno da razão e da vontade. Quanto mais você conseguir colocar ele nesse terreno, melhor vai ser para ele e melhor vai ser para você também. Para que isso aconteça, gente, a gente entra na dica número 3, que é estar próximo, mas não no mesmo nível. O que significa, gente? Ah, professor, então se a gente não pode estar no mesmo nível, não pode virar o tiozão, não pode estar ali como coleguinha, então a gente não brinca, a gente não trata com bom humor, a gente não faz piada. É isso, professor? Não, né? Por quê, gente? Porque é possível estar dentro de um ambiente bem-humorado, é possível estar, inclusive, dentro de uma brincadeira, de um jogo, e não estar no mesmo nível das crianças. Gente, a gente faz isso o tempo todo. Se a gente tem uma criança pequenininha de 4, 5, 6 anos, a gente brinca com elas, mas a gente não é uma criança ali dentro. Aliás, elas sabem disso, né? E estão certamente felizes por isso, porque se acontecer alguma coisa, se ela cair, se ela se machucar, ela sabe que você está perto. Né? Ela não está ali tão segura quanto se estivesse só com um monte de criança, né? O que gera uma insegurança grande. Ela tem um adulto ali, ela sabe que você é o adulto. Então é possível estar dentro até de brincadeiras, mas sem perder ali a posição de adulto. E isso é extremamente eficiente, extremamente eficiente. E quem está falando isso não é o professor João. Quem está falando isso é São João Bosco. Esse é o método de São João Bosco, é a amorevolezza, né? É esse estar perto, esse estar junto, às vezes até jogar. São João Bosco jogava futebol com os meninos, chamava os meninos para jogar futebol, né? Mas ele era o padre. Ele era, né, o Dom Bosco, né? Ele não era o coleguinha, ele não era o Joãozinho, né, o Bosquinho, chegando de forma alguma. Né? Então, esteja junto com ele, jogue com ele, veja filmes com ele, né, converse sobre os assuntos que ele quer conversar e saiba dos assuntos que ele conversa. Né? Tudo bem, esteja ali próximo da vida dele, né? Mas sempre na posição da autoridade e do formador. Né? Então, por exemplo, né, é bom que ele te chame de senhor, ou de professor, né, ou de pai ou de mãe. Não é bom que ele te chame pelo primeiro nome, como se fosse um coleguinha. Entende? Sempre exija o devido respeito. Né? Não vai ser tratado ali como qualquer um, como qualquer amiguinho ali no meio. Né? Ali existe uma diferença. E é muito interessante, gente. Quando você pega a mão disso aí, né, você está brincando, você está no meio deles, você às vezes está até proporcionando a brincadeira. Eu faço vários jogos com os meus afiliados, com os meus alunos, né? Brinco com eles, faço acampamento de vez em quando, a gente participa das brincadeiras, mas ali eles sabem que eu sou professor, eles são os alunos, né? Eu sou padrinho, eles são os afiliados, né? E nada ali se mistura. Né? Por quê? Porque existe uma linha de distinção. É possível essa convivência mantendo essa hierarquia. E isso é muito importante. Por quê? Porque mesmo ali dentro, você continua na posição de ensinar e de dar o toque, dar o tom da coisa. Né? E ao mesmo tempo, isso vai te aproximando do coração deles ao ponto de que quando eles tiverem as perguntas, eles vão ter a liberdade de fazê-las para você. Isso é muito importante, gente. Existe um negócio terrível chamado resposta sem pergunta. Resposta sem pergunta, gente, ela sempre cai no vácuo, ela sempre cai no vazio. Então, quando você quer dar lição, quando ninguém perguntou, né, aquilo ali não pega bem, aquilo ali não cai dentro da afetividade de uma forma positiva, aquilo ali não move a vontade. Agora, quando você está junto, quando você está orientando, quando você está colocando, e aí surge uma pergunta, mas professor, né, o que você acha disso aqui? E aí pronto, você fala, que bom que você perguntou. E pronto, você coloca lá, pai, aí você fala, professor, isso é impossível. Gente, eu fazia isso com meu pai. Meu pai, ele saía de noite com noite, quando ele chegava em casa e percebeu que eu tava, sei lá, esquisito, ele chegava pra mim e falava, meu filho, quer dar uma caminhada? Né? E às vezes ele tava chegando em casa do trabalho de noite, quer dar uma caminhada? Ele botava as coisas do lado e me chamava fora e a gente ia pra uma pracinha, tinha um corredor esportivo que o pessoal corria, né? E a gente ficava andando de um lado pro outro naquele negócio, conversando, e falando, pai, não sei o que, e falando das coisas que estavam lá na minha cabeça, no meu coração. Gente, isso é extremamente libertador para o adolescente. A gente quer isso. Entende? O adolescente quer alguém que conduza ele, que explique para ele o que está acontecendo. Ele está em crise. Ele tem coisas ali que ele não está entendendo. Então, se ele sente segurança em você, ele sabe que ele não vai ser humilhado, ele sabe que ele não vai ser desdenhado, ele sabe que você tem carinho por ele, né? E ele sente essa liberdade de se aproximar de você. Gente, é aí que vai acontecer o verdadeiro ensinamento. O verdadeiro ensinamento não é quando você está dando palestra. O verdadeiro ensinamento é quando você ali, próximo do coração dele, né, escuta uma pergunta genuína.
Quando ele de fato fala, pai, mas eu... Às vezes, é uma pergunta que às vezes se disfarça de rebeldia. Sabe? Isso é uma coisa muito interessante, gente. Né? A pergunta parece rebeldia a princípio. Ah, pai, mas eu não entendo isso aí. Né? Ah, mas eu discordo, não tá errado, não sei o quê. Parece rebeldia, mas na verdade ele tá autenticamente te perguntando algo. E aí você pode parar e falar, não, meu filho, é o seguinte, né? Eu coloquei a coisa aqui desse jeito para você, você disse que não, que discorda, que não é justo. Você quer de fato entender por que eu botei desse jeito? Se você quiser, a gente conversa. A gente conversa e conversa assim, de homem para homem. Eu tô te ouvindo. Quer saber? Pronto. Se você consegue entrar pela porta da pergunta autêntica, meu amigo, você tá com o terreno feito para passar ali o ensinamento que você quer passar para ele. Ele tá com a porta aberta. Se você tenta bater como se fosse um cajado na cabeça dele e trata ele como criança, se você tenta impor a coisa e não tá próximo do coração, se a porta fechar, maluco, esquece, você vai falar com vazio. Você vai falar, ele vai ficar olhando pra você assim, vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Beleza? Então, sim, é muito importante que você esteja perto do coração dele. É muito importante que você esteja presente. É muito importante, isso aqui é muito interessante, gente. Isso vale para qualquer nível de disciplina. E se você pensava o contrário, me perdoe, eu vou tentar fazer o possível para te curar desse vício. Mas existe um mito com relação à disciplina de que é que quanto mais severo você for, mais obediência você ganha. E, na verdade, isso é absolutamente contrário. Ah, professor, você só está dizendo, então, que é disciplina positiva e não sei o quê. Não, gente, pelo amor de Deus. Tem nada a ver com isso. Acontece o seguinte, para que a disciplina funcione, é necessário que o clima regular entre o formando e o formador seja um clima de bom humor, de bom ânimo. Por quê? Porque quando o formador olhar mais sério, quando o formador falar de um jeito mais grave, automaticamente no formando acende uma luzinha até afetiva, né, de que deu alguma coisa errada, de que alguma coisa não foi bem. Se o tempo inteiro o clima entre os dois é de antagonismo, é de briga, é de oposição entre os dois, a disciplina nunca vai funcionar. Porque quando você falar do que é sério, para ele você está usando o mesmo tom de quando você fala do que é trivial. Então pronto, aquilo ali não tem efeito nenhum. Agora, se o clima entre vocês é bom, se você se esforça em manter um clima bom, se você se esforça em levar ele a sério, se você se esforça em estar próximo, em promover situações de outra pele, de convivência, né? Se você geralmente trata ele bem, quando aparecer a coisa que é digna de pontuação, e você fala, poxa, meu filho, aí não, aí a coisa está meio ruim, né? O tom de voz que você mudou já é suficiente para deixar em alerta. Não, realmente eu fiz alguma coisa que não foi bem. Geralmente estamos bem, geralmente as coisas vão bem, geralmente o clima aqui em casa é super bom, né? O pai mudou o tom de voz, alguma coisa saiu do eixo. Pronto, aí a disciplina começa a funcionar. Se em algum momento, Deus o livre, né? Mas se em algum momento é necessário usar um tom extremamente grave, o tom extremamente grave será extremamente eficiente. Porque ele vai ser tão distante do clima normal que ele vai marcar afetivamente. Ah, é trauma. Gente, não é trauma. Ninguém vai marcar literal. Você não vai pegar uma tora e bater na criança, pelo amor de Deus. Entende? Mas vai marcar no sentido afetivo. Aquilo ali vai trazer um gosto amargo toda vez que ele se lembrar. Vai, nossa, quando eu fiz aquela coisa que era grave, aqui, entendo, é uma coisa grave, né? Quando eu fiz aquela coisa que era grave, nossa, ficou aquele clima horrível, levei uma bronca miserável, ganhei um castigo muito grande, fiquei sem um negócio durante muito tempo. Então, pronto, nesse momento, a excepcional punição tem uma eficiência muito boa. Mas é necessário que o clima normal, geral, seja de bom humor. O clima normal, geral, seja um clima agradável. Né? Que o adolescente ele sinta bem na sua presença, na sua companhia, né? E não com aquela sensação de que você está ali para vigiar e punir. Né? Você está ali para achar algum erro que ele está fazendo para dar uma cacetada na cabeça dele. Se esse é o clima, a disciplina não vai funcionar. Dito tudo isso, gente, a gente passa para a quarta dica. E a quarta dica, ela também é muito contraintuitiva porque você colocou na cabeça que os seus adolescentes são fúteis e que os seus adolescentes... Não estou dizendo que isso seja verdade, tá, gente? Às vezes você não é assim. Né? Mas a maioria de nós, né, colocou na cabeça que os adolescentes são fúteis, são tolos, gostam de bobagem, não gostam de coisas sérias. Eu vou te falar. Eu dou aula de filosofia, formação humana, educação católica há muito tempo para adolescentes e jovens. E até agora,
eu acho que eu consigo contar nos dedos de uma mão, de meia mão, as vezes em que não tive uma taxa extremamente positiva, né, de sucesso com isso que eu vou falar agora. Que é o seguinte, gente. Mostrar para eles coisas sérias e coisas difíceis. Gente, uma das coisas que eu vejo que não funciona, e nunca funcionou para mim, né, é tentar ajustar o nível ao easy mode. Né? Então eu vou falar de coisas facinhas, eu vou falar de coisas que sejam bobas, eu vou usar o filme para contar do não sei o que, eu vou usar não sei o que para contar... Gente, eu não estou dizendo que você não possa usar filme, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando o adolescente não se sente desafiado, entenda, gente, a adolescência, ela é a fase justamente do desafio, ela é a fase onde ele vai superar aquela fase infantil para chegar na fase da autonomia, que é a vida adulta. Então, quando ele sente que não tem desafio ali, não tem uma coisa difícil, não tem uma coisa que ele ainda não domina, ele não vai. Ele não se empolga, ele não vai atrás, ele não escuta, ou pelo menos a maioria não o faz. Entendeu? Quando você mostra para ele uma coisa que é evidentemente valiosa, evidentemente verdadeira, né, e difícil, isso atrai o adolescente. Gente, eu já dei aula de metafísica, do mesmo nível que eu dou na universidade, para adolescentes e jovens de entre 14 e 16 anos. E eles adoravam, eles pediam essa aula. Essa aula em particular eles pediram, eu dava essa aula fora do horário de aula, eu dava essa aula à noite online para eles, porque eles pediram. Porque, são jovens excepcionais. Olha, de fato se tornaram jovens excepcionais. Quando eu os conheci não eram tanto. Quando eu os conheci eram jovens extremamente normais. Foram se tornando excepcionais conforme foram passando por um processo pedagógico. Agora, né, eles amavam quando eu colocava para ele coisas difíceis. Principalmente quando eu colocava para eles coisas difíceis que eu conseguia, começando a explicar, né, dar a entender para eles que eles conseguiriam entender. Né? Eles começavam a pegar, ficou confuso a frase, né? Mas eles começavam a pegar um cheirinho de que, nossa, isso aí é possível, eu acho que eu consigo entender isso aí se eu prestar atenção. Quando começava a pegar esse gostinho, a coisa ia longe, gente. Né? E eu ia dando coisa para eles, quando eu percebia que eles conseguiam coisas um pouco mais sólidas, dava coisas mais sólidas ainda, falava de coisas mais graves, de coisas mais intensas, de problemas lógicos mais sérios. Gente, eles gostam disso, eles gostam do desafio, eles gostam de conhecer coisas grandes, eles gostam de conhecer coisas que estão além do nível deles. Né? Se você passa para eles coisas que, assim, que tá dentro do que eles já fazem, tá dentro do que eles já sabem, né? Aquilo ele fala, que legal, e tal. Aí tu fala, nossa, mas eles reclamam que é difícil. Não, eles reclamam que é difícil, eles reclamam que dá trabalho. Né? É óbvio, tem que dar uma forçadinha ali em alguns pontos, mas quanto mais easy mode for aquilo que você está passando para eles, né, menos sucesso você vai ter. Eles querem coisas grandes, cara. Esse é o momento, essa é a fase aonde a gente começa a procurar pelas coisas grandes. É justamente na adolescência. Percebe? Então, dá as coisas grandes para ele. Não tenha medo de dar coisas grandes. Não tenha medo de dar grandes questões morais, grande filosofia, teologia, questões complicadas, dar desafios muito sérios, tarefas muito difíceis. Não tenha medo disso. Porque quanto mais... Óbvio, né? Conduza eles dentro desses assuntos e tarefas para o sucesso. Evidentemente, você vai estar ali com eles, né, conduzindo e mostrando como chegar lá. Maravilha. Mas... quanto mais eles forem avançando dentro dessa grandeza, né, mais eles vão se encantar por aquilo que você está passando para eles. Não tenham medo, gente. Gente, tive essa experiência em literatura, tive essa experiência em formação humana, tive essa experiência em filosofia, tive essa experiência em educação católica, em religião. Todas. Né, todas as vezes que eu diminuí o nível para ficar assim, tranquilinho, perdi a turma. De todas as vezes que eu fui oferecendo gradualmente coisas mais intensas e mais profundas, eu ganhei, de fato, jovens adolescentes invejáveis. A quinta dica, gente, ainda é um pouquinho mais difícil e um pouquinho mais cruel, porque ela envolve uma coisa que é basicamente problema nosso. Entende? Que é basicamente o seguinte, né? Seja um verdadeiro adulto diante dos seus adolescentes. E isso é uma coisa que vai muito mais da tua própria maturidade do que da deles, gente. Entenda, o verdadeiro adulto, ele trabalha em cima de projetos. O verdadeiro adulto, ele tem uma missão, uma vocação. O verdadeiro adulto tem pessoas que dependem dele. O verdadeiro adulto produz coisas de valor para a sociedade, para a igreja, para Deus. O verdadeiro adulto é essa potência. Né?
O cara que é meio frouxo, o cara que só está pensando no fim de semana, o cara que trata o trabalho como se o trabalho fosse uma pena cruel, que ele tem que suportar até a sexta-feira chegar, né? O cara que resmunga sobre a família, o cara que se acovarda diante das pessoas. Esse cara não é adulto o suficiente para cativar o adolescente. Agora, quando o adolescente tem contato com um homem, com uma mulher de verdade, né, quando ele olha e fala, nossa, essa pessoa, essa senhora, esse senhor, né, esses caras são punk, esses caras são eficientes, esses caras fazem coisas de valor, eles são respeitados pelos seus pares, esses caras têm pessoas que dependem deles, esses caras eles são inteligentes, esses caras são bem formados, esses caras sabem coisas que pouca gente sabe. Quando ele começa a perceber isso, né, começa a surgir, às vezes, meio que involuntariamente, dentro do adolescente, a admiração. E é isso que você precisa que ele tenha, gente. Por quê? Ah, porque você é legal, porque você é demais, porque você... Não, porque ele precisa ver em você uma porta de entrada para a vida adulta. E a vida adulta, ela é, de fato, maravilhosa. Ela fala, ah, pessoal, mas a vida adulta é muito difícil. Se você pensou isso... Então olha o sinalzinho que tem alguma coisa errada aí. Sim, ela é difícil, meu amigo, ela é difícil mesmo, mas as melhores coisas na vida são difíceis. As melhores coisas, as coisas mais interessantes, mais excelentes, são alcançadas por aquele que está disposto a fazer os grandes esforços. Isso é ser adulto. Quando ele percebe isso em você, de que você encara a dureza da vida, né, como um herói, você encara a dureza da vida como um soldado, né, e ganha a batalha de cada dia, isso é admirável, gente. Isso é invejável. Ele começa a olhar você e fala, nossa, né, isso é legal. O adolescente que não admira um adulto, gente, fala mais do adulto do que do adolescente. É verdade. Tudo bem, gente, existem adolescentes extremamente viciosos, existem adolescentes que estão presos ainda na fase da infância, por isso não conseguem sequer ver, né, essa grandeza. Vou te falar, na minha pouca experiência de 10 anos, eles são raros. Geralmente, quando eles entram em contato com adultos de verdade, adultos excelentes, adultos que de fato estão ali, né, caindo, matando na luta da vida, eles começam de fato a desenvolver algum grau de admiração por eles. E esse grau de admiração leva, eventualmente, à abertura. É isso que você precisa cativar nos seus adolescentes. Mas para isso você precisa ser, de fato, né, um ser humano, né, um adulto verdadeiro. Caso você queira saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar aqui para você o cardzinho da nossa aula sobre maturidade, que fala sobre esses níveis, né, que a gente precisa ir subindo. Dentro disso, gente, justamente nesse processo de ser o adulto na sala, né, você precisa também modular a forma como você lida com eles. O que significa, gente? Né? Quando eles fazem alguma coisa desagradável, alguma coisa boba, alguma coisa afrontosa, besta, né? Alguma coisa ridícula, se você está no nível deles, se você está de igual para igual, né? Você vai tratá-los como se você estivesse tratando com um opositor, com um antagonista. Você vai brigar com eles, vai ser cara feio, você vai bufar, você vai... Essa é a posição do cara que está lutando de igual para igual com um adolescente. Se você é o adulto na sala, na hora que você encontra esse tipo de oposição, né, a reação natural é, como eu já disse antes, um bem-humorado desdém. Né? O que é o bem-humorado desdém? A gente fala, ai meu Deus, lá vem. Né? Você é um revirar de olhos meio sorrindo, né? Tipo, ah, meu Deus. Né? Por quê? Porque você sabe que você está lidando com alguém que está em outra fase da vida. Né? Você está lidando com alguém que ainda não tem certas perfeições. Está lidando com um adolescente. Você não está lidando com alguém que pessoalmente está ali querendo te prejudicar. É uma pessoa que está ali movida por afetos, ainda não está muito maduro, né? Ainda não ajeitou ali. Então, quando surgir o comportamento de criança, o comportamento infantil, você dá aquela bufadinha, revira os olhos, espera passar. Já acabou, meu filho. Né? Pronto. Né? Começar a brigar com ele, começar a rosnar para ele. Né? Como se vocês estivessem no mesmo nível, né? Não é a posição de alguém que está como adulto numa turma de adolescentes. Né? Então pronto. Né? Tem que ser de fato essa presença da autoridade e do adulto dentro de sala. E isso naturalmente e gradualmente inspira respeito. Última dica e dica mais preciosa e fundamental que complementa aquilo que eu já falei lá sobre a pedagogia de São João Bosco, gente, sobre a amorevolezza, né? Demonstrar com gestos, palavras e ações que você os ama e que você está comprometido com o sucesso deles.
Gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. E existem diversas formas de fazer isso. Ah, professor, mas eu quero isso para os meus alunos, não para os meus filhos. Maluco, deixa eu te contar uma coisa muito sinistra. Falaram para mim uma vez, e isso ficou marcado na minha mente, e eu achei a coisa mais linda que alguém já falou sobre a minha vocação. A nossa vocação, a vocação de professores, é a única vocação que pode ter ao mesmo tempo a paternidade material e a paternidade espiritual. Beleza? É verdade. O professor exerce paternidade espiritual como um sacerdote. Isso é verdade, gente. Isso é verdade. Você vira uma espécie de pai, uma espécie de padrinho ali na vida dos seus alunos, quando você os ama legitimamente, verdadeiramente. Não é à toa, gente, né, que o nosso padroeiro, de fato, é um sacerdote, é São João Bosco. Né? É justamente isso, é a mesma relação que São João Bosco tinha com seus filhos espirituais, o professor tem que ter com seus alunos. Não se engane, eles são seus filhos. Né? Eles são seus filhos de certa forma. Né? Eles são seus filhos ali na vida intelectual, eles são seus filhos ali na vida moral. Né? Você está complementando o trabalho dos pais. Quando os pais colocaram eles na sua mão, né? Quando deixaram lá na porta do colégio, eles confiaram parte da paternidade deles a você. Eu sei que isso é uma coisa intensa de falar, mas é verdade. Entende? Quando você fala para o seu filho, meu filho, né? Estou te deixando aqui no colégio. O que você está dizendo para ele? Está dizendo, meu filho, essas pessoas estão me representando enquanto eu não estiver aqui. Então eu escuto o que eles estão falando e obedece a eles. Né? Pronto. Ele está delegando um pouquinho daquela paternidade para você, professor, que sabe um pouco mais em determinado campo. Beleza? E nós precisamos corresponder com essa vocação e com essa confiança. Perfeito? Então, sim, a gente pode amar os nossos alunos, a gente deve amar os nossos alunos. Óbvio, né? Naquela relação aluno-professor, naquele tipo de paternidade, né? É menos íntima, menos próxima, né? Não é a paternidade do pai com o filho como ele tem em casa, né? Mas dentro daquele desejo autêntico de vê-lo bem-sucedido, de vê-lo salvo, de vê-lo no céu, de vê-lo feliz, de vê-lo conseguindo alcançar as coisas de adulto, né? Alcançar a vida adulta e uma boa vocação. Né? O bom professor deseja isso para os seus alunos. Ele quer isso. E isso é amor, gente. Amor é quando você dá um pedacinho de você pelo bem do outro. É quando você sacrifica um pedacinho do que é seu para que o outro viva. Isso é amor. E quando o seu aluno, quando o seu filho, quando o seu adolescente percebe que você está preocupado com ele, que você o ama, que você não o trata como uma coisa difícil. Isso é uma coisa muito complicada, porque a gente sabe, a fase da adolescente ela tem muitos conflitos, ela tem muitas crises, né, e por isso ela é, às vezes, afetivamente desagradável. Então tem birra, tem oposições, tem antagonismos e tal. Se a gente cai na armadilha de começar a antagonizar o adolescente e ele começa a perceber que, aos seus olhos, ele é um problema, ele é uma cruz, ele é um espinho que você tem que aturar, né? Se isso cai na imaginação dele, você perdeu grande parte do seu poder sobre ele enquanto educador. Por quê? Porque ele não escuta mais o que você fala como algo que vai trazer para ele, né, coisas boas, né, coisas positivas. Ele escuta o que você fala como alguém querendo se livrar dele, como alguém querendo resolver o problema que é ele. Né? Se você chegou nesse ponto, né, e por isso eu falei que se esse é o seu caso, esse vídeo não era para você. Né? Se você chegou nesse ponto, né, você perdeu esse adolescente. Esse adolescente não vai mais te levar a sério. Né? Agora, se por mais que ele seja chato, por mais que ele seja respondão, por mais que ele seja perturbado, por mais que ele seja tudo, né, você regularmente mostra que está preocupado com ele, que está prestando atenção nele, que você quer que ele seja bem sucedido, né, que você não se incomoda que ele te faça mal, você ainda assim quer fazer bem para ele. Quando ele vai percebendo isso, né, quando ele vai percebendo que você não o vê como um problema, né, mas você vê justamente como uma espécie de filho, entende? Ou como um filho mesmo, se for seu filho. Entende? Quando ele vai percebendo isso, né, isso vai dando origem àquela abertura de coração que a gente falou mais cedo. Entende? Mas é preciso ser genuíno. Ah, professor, mas eu fico muito estressado, eles me irritam. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Né? E isso é uma coisa sobre, de novo, sobre ser adulto. Entende? Amar, doar-se, prestar atenção, zelar por alguém não tem nada a ver com os seus afetos particulares. Gente, óbvio, nem todo dia você vai estar feliz da vida, nem todo dia você vai estar amando todo mundo afetivamente, nem todo dia você vai achar a sua esposa a melhor pessoa do mundo. Mas você, como adulto, deve agir de acordo. Né? Você vai se doar um pouquinho, se quebrar um pouquinho para que aquelas pessoas, de fato, vivam.
Entende? Então, mesmo que você não tenha afetos fulminantes ali com relação àquela criatura, né, você tem que, de fato, agir de forma a mostrar para ela que você está preocupado com o sucesso dela, com o sucesso dele. Você quer que ele viva, você quer que ele se salve, você quer que ele seja feliz. Entende? Se ele vai percebendo isso, se ele vai percebendo nos seus gestos, nas suas palavras, nas suas ações, que você se importa com ele, ali é a oportunidade que você tem, né, de abrir ali a porta do coração. E a partir do momento que a porta do coração está aberta, né, que você consegue de fato falar ao coração, você tem tudo na mão para ajudar o seu adolescente a trilhar essa fase muito difícil, muito conflituosa, que é a saída da infância na direção da vida adulta, né, para encontrar coisas maravilhosas ao final. Você vai mostrar para ele um caminho para uma vida boa. Porque, gente, acreditem, a vida adulta ela é difícil, mas a vida adulta é boa. E quanto mais você aplicar essas dicas sobre eles, né, sobre os seus adolescentes, mais eles vão começando a se encantar pela vida adulta, mais eles vão começando a perceber que existe algo brilhante, maravilhoso, vocacional esperando por eles no final do caminho do amadurecimento. Essas são as dicas que eu reuni no trabalho que eu faço com adolescentes já nesses últimos 10 anos, pessoal. Se você quer saber ainda mais, se você quer estudar um pouco mais, entender em detalhe alguns dos processos, eu vou recomendar então que você leia esse artigo que eu coloquei lá no nosso site, falando justamente sobre esses processos, sobre essas crises, né, que existem aí, sobre esses conflitos que existem dentro da fase da adolescência. Eu sei que a maioria dos senhores não vai chegar lá, porque é demorado, porque ler é difícil, porque dá esforço, tudo bem. Né? Mas para aqueles de fato que estão empenhados, para aqueles que sabem que quanto mais se formarem, mais conhecerem, mais ferramentas vão ter para serem bem-sucedidos, para vocês, eu realmente recomendo que vão lá no nosso site, vão lá nesse artigo, vou deixar o link aqui na descrição para complementar aí o seu conhecimento sobre o assunto. E ao final do artigo ainda tem, como sempre, né, aquela surpresa usual que o pessoal que já acompanha a gente há algum tempo já está acostumado. Beleza? Mas só para quem chegar de fato no final do artigo. E se você chegou até esse ponto do vídeo, deixa eu te pedir encarecidamente uma coisa. Se inscreva no canal, dê o like no vídeo, ative o seu sininho. Eu sei que para você é uma coisa muito pequena, eu sei que a gente não tem paciência, não tem muito saco para fazer. Para você é uma coisa pequena, mas ajuda demais a gente aqui no canal para chegarmos em mais pessoas, para que esse tipo de conteúdo alcance o maior número de educadores, o maior número de pais e de jovens, né, que for possível. Então, por favor, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, né? Inscreva-se no canal e ative o sininho para que toda vez que a gente colocar conteúdo desse tipo, você seja avisado imediatamente. Muito obrigado por estar comigo até aqui, até a próxima e nos vemos em sala.